E hoje é o quarto capítulo e o tema de hoje é: qual fruto a árvore tem dado? Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. A gente sabe que se conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Às vezes a gente vai num lugar e olha uma árvore e diz assim, que árvore é aquela? Às vezes a gente não sabe, mas quando a gente vê o fruto, então a gente descobre. Pois é, galera, como nós vimos no vídeo, é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, para se ter o fruto do Espírito Santo, é necessário estar ligado ao próprio Espírito Santo. Quem vai produzir esse fruto em nós é a ação do Espírito Santo. Exatamente, porque nós mesmos, nós produzimos obras da carne, né? Por isso que é no plural, porque a nossa carne, ela produz as obras da carne, que é citada também em Gálatas. Só que o Espírito que habita em nós é que ele que desenvolve os frutos do Espírito Santo. Então, vamos conhecer agora as virtudes que formam o fruto do Espírito Santo. A primeira delas é o amor, que não é aquele amor que você sente quando vê o crush entrando na igreja. Isso, amiga, crush igual ungido, varão, vaso, aquele famoso paquera. Então, não é esse amor aí é outra coisa. O amor lá de Gálatas é aquele amor que você ama a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, é um amor produzido pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Ou seja, é um amor sem medidas. Quando a Bíblia fala de tal maneira, é porque não encontrou palavras para medir esse amor que Deus sente por nós. Então, quando a gente entende quão grande foi o amor que Deus teve por nós conseguimos amar ao nosso próximo de tal maneira que a gente não mede consequências, que a gente ajuda, que a gente ama verdadeiramente, em verdade, em ações. É justamente esse é o amor que o Espírito Santo produz em nossas vidas. Aí justamente vem logo após o gozo, né? Porque o gozo, ele é aquela alegria que excede todo entendimento. Você ama, tem alegria em Cristo e você é alegre independente das circunstâncias. A sua alegria não vai depender de algo que você ganhou ou de algo que você perdeu. A sua alegria ela é constante ao lembrar que o Espírito Santo mora em você, ao lembrar que Cristo, você vive para Cristo. É essa alegria também constante que o Espírito Santo desenvolve dentro da gente. Justamente. Até Davi, certa feita, ele pediu para que o Senhor renovasse nele a alegria da salvação. A alegria da salvação é aquela que faz com que a gente não perca, por exemplo, a vontade de ir para a igreja, porque a gente está alegre, é uma alegria constante. É uma alegria mesmo, independente de situações. Às vezes tudo está ruim e você acorda alegre. Do nada você acorda alegre, uma alegria assim, sem fim, que você fica sorrindo no ônibus lotado, que você fica sorrindo na faculdade. Isso tudo porque você lembra que a alegria é essa, a alegria de servir ao Senhor, a alegria que é a nossa força também, a alegria, né? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então é essa alegria que nos fortalece a vencer os males do dia a dia. Então, e mais um dos frutos que a gente confunde muito é bondade e benignidade, que eles andam juntos, ambos são misericórdia. Só que a bondade é ser bom com todo mundo, é você ter pensamento bom e atitude boa com todo mundo. E a benignidade é mais além, é a reação do bem com pessoas que te ferem. Veja como é difícil, né? A pessoa vem e te fere, você pensa bondade para aquela pessoa e tem atitude de bondade com aquela pessoa. Então é mais além. Para isso a gente precisa primeiro do amor, né? Para poder desenvolver isso aí, porque não é fácil. Eu acho que a benignidade é bem o caso de alguém te ofendeu e você vai lá e faz uma coisa boa pra pessoa, né? A atitude boa era para você pagar com o mal, mas como o Espírito Santo desenvolve aquele bem em você, você desenvolve, ao invés de pagar o mal, você paga com o bem. É exatamente isso, a benignidade. Outra virtude do fruto do Espírito Santo é a paz. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus. Ou seja, é uma paz que vai além do entendimento humano, ela excede o entendimento. Essa paz, ela vem de Deus. A Bíblia fala também que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um exemplo claro dessa paz gerada pelo Espírito Santo quando eu estava estudando, só explicando esse exemplo, quando eu estava estudando esse assunto, eu
eu tomei isso pra mim e eu peço pra que Deus haja primeiramente na minha vida, me ensinando a ter essa paz, a ser um pacificador. Ou seja, quando alguém da nossa própria igreja vem e fala pra gente, eu tô intrigado com fulano, eu tô brigado com ciclano. Muitas vezes eu ouço e às vezes eu quero tomar partido de um dos lados. Dizer, mas ela não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Mas quando o Espírito Santo age na nossa vida, a nossa primeira reação é dizer, não é assim, vocês têm que se perdoar. É essa paz, é uma paz que contribui para a unidade da igreja. É essa paz gerada pelo Espírito Santo. Então, e outro fruto também, né, Ada, é a longanimidade. A longanimidade, ele te ajuda a combater aquelas atitudes explosivas, aquelas atitudes de ira, quando a pessoa vem te ofender, falar alguma coisa mal de ti, você é passivo e não reage. É o contrário da benignidade. A benignidade você paga com o bem. A longanimidade você não paga com nada, nem com bem, nem com mal. Você fica na sua e deixa aquilo passar, deixa aquela pessoa passar, deixa aquela pessoa se acalmar. Longanimidade é aquela questão de que a Bíblia fala que se alguém bater no seu rosto, você vira outra face. Então, é não reagir a uma ação de mal contra a sua vida. É isso, é um amor passivo, aquele amor que não reage com mal. Outra virtude do Espírito Santo é a mansidão, que é você agir com suavidade com as pessoas. Você escolher ser manso diante de um problema, diante de uma afronta, você escolher ser passivo nas suas reações. Escolher não agir com ira. É você esquecer o seu próprio ego, seu próprio orgulho e olhar para outra pessoa. E ao invés daquela situação, você diz assim, meu Deus, mas ele me feriu e minha atitude é de brigar, de gritar e tal. E você escolher, olhar para aquela pessoa, amar aquela pessoa e dizer, não, vou tratar aquela pessoa com mansidão, com calma, com suavidade. Não vou agredi-la como ela me agrediu. É mais ou menos isso a mansidão. E outro fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Que esse, não sei se a gente falou no vídeo, mas todas as virtudes que formam o fruto do Espírito, ela é para outra pessoa. A gente faz pensando no nosso próximo. E esse domínio próprio é para a gente mesmo. E eu diria até que é um dos mais difíceis. Porque se você não tiver domínio próprio, você não vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então, o Espírito Santo ele desenvolve o domínio próprio em você para que você não tenha escolhas mal, você não fale mal, você escolha amar, você escolha realmente ser manso, escolha realmente deixar que sua carne morra para que o Espírito Santo fale mais alto. Porque é uma briga entre a carne e o Espírito. O Espírito, ele é muito educado, então ele vai desenvolver em você a partir do momento que você deixa ele desenvolver. Se você não deixar, você acaba aceitando Jesus, dizendo que é cristão, mas acaba produzindo as obras da carne e nada do fruto do Espírito. Porque o Espírito Santo ele tem que habitar em você, claro, você tem que deixar que esses frutos venham à tona para que isso evidencie na sua vida essa mudança, que o Espírito realmente mora em você. E quando a gente tem o domínio próprio, ele vai agir em coisas bem sutis do nosso dia a dia. Tipo, às vezes a gente sabe, a gente tem um compromisso de ler a Bíblia em um determinado horário. Mas aí eu tenho que ter o domínio próprio para mim não ficar esse tempo no WhatsApp, por exemplo, no Facebook. Então, às vezes a gente olha o domínio próprio como se fosse só para revidar uma briga. Mas não, o domínio próprio é para várias áreas da nossa vida. De repente, eu não assisti alguma coisa que eu sei que não é da vontade de Deus, eu não ouvi alguma coisa que eu sei que não é da vontade de Deus, eu preciso dominar a minha carne, deixar que o Espírito vença a carne. A gente vê que é os nossos sentidos, é o olhar, o sentir, o pegar, o pensar, né? É o nosso coração em si. Então, o domínio próprio, ele já diz tudo, é o domínio da sua própria pessoa. Então, muita gente procura desenvolver tal fruto, tal aquele outro, esquece o principal que é o domínio próprio, né? E a outra virtude do fruto do Espírito Santo é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé gerada pelo Espírito Santo de Deus é aquela fé que me faz enxergar que dias melhores virão, que a promessa de Deus, não importa o tempo que passar, ela vai se cumprir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Essa fé, a fé que não olha as circunstâncias, é andar por meio da fé, é agir por meio da fé, sabendo que Deus prometeu vai se cumprir, que a palavra de Deus, ela vai se cumprir completamente no que Deus quer na sua vida. Exatamente. Então, galerinha, que a gente possa estar acordando, para que a gente busque realmente essas virtudes em nossas vidas. Porque quantos e quantos cristãos tem por aí
que dizem que aceitam Cristo e do dia que aceitaram, não tem nascido deles esses frutos, né? A gente não tem visto essas evidências na vida dele. E a partir do momento que a gente aceita Jesus pela graça, é claro, mas que através da graça o Espírito Santo tem que transformar isso nas nossas vidas. Não podemos dizer que aceitamos a Cristo e depois de um ano a gente olha aquela pessoa e não viu mudança nenhuma na vida dela. Que diferença fez? Aquela pessoa aceitou Jesus, diz que o Espírito Santo está morando nela, mas cadê a evidência de que o Espírito Santo está ali naquela casa? Se o Espírito Santo está dentro daquela casa tem que ser mudada, né? Tudo tem que ser mudado. Aquela árvore, como a gente viu na animação, dava frutos da carne. Quando o Espírito Santo passa a morar naquela árvore, os frutos têm que ser outros frutos, porque o fruto ele é produzido pelo Espírito Santo. Então tem que ser desenvolvido isso nas nossas vidas. Então que a gente possa acordar e quem não tem, pedir para que o Espírito Santo realmente tenha a liberdade de transformar esse nosso caráter, para que o mundo possa ver em nós a luz que habita na gente, né? A gente pode até se reavaliar dia a dia, não é? Eu não posso dizer, eu sou cristão e ainda não tenho o fruto do Espírito e agora eu posso adquirir esse fruto do Espírito a partir do momento em que eu peço isso para o Senhor. Eu peço, Senhor, para que venha renovar em mim a alegria da tua salvação, coloque em mim o teu amor. E pedindo, a gente sabe que uma árvore, até ela produzir um fruto, isso leva um tempo. Então o fruto do Espírito, ele vai levar um tempo. O agir de Deus, ele vai começar aos poucos na nossa vida, até que de fato o fruto do Espírito esteja completamente nascido dentro de nós, e que esteja refletindo a glória do Senhor a partir das nossas vidas. E se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. A palavra de Deus diz que se a árvore não produzir fruto, ela não serve para nada, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Então o cristão ele tem que produzir o fruto do Espírito Santo, mas isso não é algo forçado. Isso vai vir naturalmente a partir da busca pelo Espírito Santo, a partir de pedir que o Senhor, que ele produza esse fruto em nossas vidas. É da nossa convivência com Deus, né? A nossa comunhão com Deus, a nossa conversa com Deus. Assim como eu e a Ada somos amigas, a gente é amiga porque a gente se conheceu. Então, assim, é o fruto do Espírito de Deus. A gente, com comunhão com Deus, conversando com o Pai, orando, jejuando, se consagrando, isso vai ser naturalmente porque o Espírito Santo vai crescendo dentro de nós e isso frutifica na nossa vida. A Mônica fala agora de amizade e me veio aqui um pensamento assim, hoje eu sou amiga da Mônica, então hoje eu já peguei muitos trejeitos dela, já tem isso no meu dia a dia, a gente pega o jeito de falar, assim. Então, quando a gente anda muito com o Espírito Santo, e a gente vai pegar as coisas do Espírito Santo, a gente vai pegar os trejeitos dele na nossa vida. Então é isso, só quando a gente tem intimidade, comunhão, quando a gente está todo o tempo ali com o Espírito Santo, que a gente vai poder produzir o fruto. É isso mesmo. Então, galerinha, que a gente possa crescer juntos. E é de crente desenvolver as virtudes do Espírito Santo. É de crente ser fiel a Deus, amar o nosso próximo. E é de crente também nos seguir, nos dar um joinha. E a gente já agradece por aqueles que já se inscreveram, aqueles que sempre deixam recados. Muito obrigada e beijo, é de crente.